Você ouve agora o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Tua palavra é sagrada, é perfeita pra nós. Tua palavra é justiça, é a direção. E a partir de agora daremos início a mais um programa Escola Bíblica no Ar, 2h04. Você em nossa sintonia, eu quero agradecer a você com muita alegria, com muita felicidade que estamos aqui com mais uma programação. Estamos aqui para estudar a lição, essa lição maravilhosa que que estudaremos domingo em todas as nossas escolas bíblicas dominicais. Estudar daqui a pouco, já se encontra aqui o nosso diácono Rani, o nosso irmão auxiliar, o irmão Joel Ivo, e também o nosso irmão Mateus Espíndola, com muita alegria, agradecendo a você pela sintonia e o carinho da sua sintonia na nossa programação nesta tarde. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Às 12h19, queremos convidar você para logo mais às 19h, culto de doutrina da palavra de Deus no Templo Matriz, onde você é o nosso convidado a estar lá para ouvirmos a palavra de Deus hoje a partir das 19h. Você é o nosso convidado especial. Queremos lembrar você da nossa escola bíblica aos domingos a partir das 9h da manhã em todas as nossas congregações. Então é muito importante, vá e leve a sua família para aprender a palavra de Deus em uma das nossas escolas bíblicas. Queremos mandar a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão em nossa sintonia nesta tarde, os irmãos das vilas, aí na Vila Tapera, o nosso irmão Abidias, a paz do Senhor a todo o povo de Deus aí em Vila Tapera também, aí na Vila de Lagoa da Chave, os nossos irmãos de Lagoa da Chave, Taboquinha, Serra dos Ventos, o nosso irmão Evandro, o nosso irmão Romero, todo o povo de Deus que está em nossa sintonia nesta tarde, aquele abração muito especial da nossa programação nesta tarde. Então queremos também mandar saudações de paz aí aos nossos patrocinadores, a Ótica Belo Jardim, a irmã Helenice, ao nosso irmão Antônio Cavalcante da Rede de Farmácias Cavalcante, ao nosso irmão Claudemir, J3 Bolsa, ao doutor Maneco, Centro de Implante Dr. Maneco, ao nosso irmão Claudir Andrade, na Sementeira Florencio, e ao nosso irmão Éder, da Felicel, e ao nosso irmão Jó e a irmã Andréa, da Pipilos. Um abração todo especial para você que está em nossa sintonia. E queremos lembrar que você pode interagir pelo WhatsApp, né? E hoje estaremos sorteando uma lição desse próximo trimestre, que começará agora neste próximo mês. O próximo trimestre é o terceiro trimestre da nossa escola bíblica. Então temos uma lição muito importante que veríamos estudar no próximo mês, tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então é esse o título da nossa lição do próximo trimestre. Estamos sorteando hoje uma lição para você que vai interagir pelo WhatsApp. Então vai ser uma bênção de Deus. Então entre aí em contato, que no final da programação estaremos fazendo um sorteio com você que está em nossa sintonia nesta tarde. Saudações.
Queremos mandar saudações aos nossos queridos irmãos aí em Água Fria, que estão em nossa sintonia, minha esposa, todo o povo de Deus aí que está em sintonia desta programação maravilhosa, aos nossos irmãos aí em Serra dos Ventos, né? O presbítero Marcos Vinícius, a irmã Natália, todo o povo de Deus que está em nossa sintonia em Serra dos Ventos, aí nos fabricos, trabalhando e ouvindo a nossa programação, as cidades circunvizinhas que estão em nossa sintonia, aquele abraço, sinta-se abraçado pela nossa programação, todas as vilas, distritos, Deus abençoe os nossos irmãos pela sintonia. Também queremos mandar nossa saudação esta tarde maravilhosa ao nosso pastor Hélio Ribeiro, sua família, ao pastor Ademir com sua família, a minha esposa, a irmã Maria Eunice e a todo o povo de Deus ali da congregação do bairro do Santo Antônio. Muito bem, também queremos enviar saudação para a nossa irmã Juliette, que está em sintonia conosco, irmã Maria Fidelis, irmã Ilma. Queremos enviar a saudação para os irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical lá do Maria Cristina, nosso dirigente, Diácono Júnior, auxiliar Nilson, Diácono Tony, irmão Flor do Aldo, também para o nosso presbítero Carlos, que é dirigente lá do Maria Cristina, enfim, a todos os ouvintes também, a nossa Dona Zezé lá do bairro Santo Antônio, a todos que estão na escuta, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Também saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Quero mandar saudação de paz para todos que estão na escuta, nos ouvindo agora, para o nosso pastor Hélio Ribeiro, para que Deus possa vos abençoar. Também mandando saudações de paz aqui para toda a Escola Bíblica Dominical, em especial ao discipulado, aos alunos de discipulado, professores de toda a nossa cidade, de todo o Belo Jardim, sintam-se abraçados. Também quero mandar uma saudação especial para minha mãe, a irmã Maria, a minha namorada, a irmã Sara, que Deus possa abençoar. Também mandando uma saudação especial para o presbítero Adriano e o diácono Max. Deus possa vos abençoar. Queremos mandar saudações de paz a todos os nossos professores que cooperam com o nosso pastor em todas as escolas bíblicas que estão em nossa sintonia, também todos os dirigentes e a superintendência. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Queremos lembrar que domingo, a partir das 9 horas, você é o nosso convidado a estar conosco para juntos aprendermos a lição da palavra de Deus. E neste domingo estaremos encerrando esse trimestre, essa maravilhosa lição, que daqui a pouco iremos estudar. Já está aqui o nosso presbítero Paulo Leite, nosso irmão Rani, o irmão Joel, não é? E também o nosso irmão Mateus Espíndola aqui nos botões eletrônicos. Então daqui a pouco estaremos aqui comentando a lição. Mas vamos para a segunda melodia, esta linda melodia que você vai ouvir na voz de Novo Tom, o melhor lugar do mundo, 2 horas e 25 minutos. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar.
6h30, você está nessa maravilhosa programação. Queremos lembrar você que hoje, a partir das 19 horas, grande culto de doutrina da Palavra de Deus. Nosso pastor convida todos os nossos irmãos e a você também que está em nossa escuta para estar conosco no culto de doutrina hoje a partir das 19 horas no Templo Matriz, ali na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, aqui bem próximo aí aos Correios. Então vá e ouvir a palavra de Deus. Lembrando que hoje à tarde está havendo a festividade do circo de oração ali na congregação do Maria Cristina. Está sendo bênção de Deus ali na festividade do circo de oração. Então, não esquecendo que à noite você tem esse encontro marcado com a palavra de Deus no Templo Matriz. Assunto do dia. O assunto do dia, hoje a nossa lição vai ser comentada pelo nosso presbítero Paulo Leite, nosso irmão Rânio, irmão Joel. Então vamos ouvir o comentário em nome de Jesus. Muito bem, estamos chegando ao termo de mais uma lição, a última lição desse trimestre, Diácono Rani, auxiliar Joel, e hoje vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E começando o assunto hoje, Diácono Rani, como poderemos introduzir esta lição para os ouvintes que estão na escuta? Muito bem, presbítero Paulo Leite. Podemos começar esse assunto sobre o sacerdócio celestial falando de Cristo Jesus como sacerdote. O título Messias podemos destacar que foi usado para o Salvador do mundo no Antigo Testamento e teve seu cumprimento na pessoa de Jesus no Novo Testamento, pois ele é o ungido, o Cristo de Deus. E podemos ainda acrescentar que somente Jesus possui a unção tríplice. Ele é sacerdote, profeta e rei. A ordem sacerdotal a qual Jesus pertenceu não tinha origem nenhuma família e nem nenhuma tribo. Portanto, Jesus ele pertence à ordem sacerdotal eterna e especial, como vemos em vários lugares da Epístola aos Hebreus. Podemos até ler nenhuma desses capítulos, observando aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 14 e o 15, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Muito bem. E pode-se falar também, irmão Joel, que em Hebreus capítulo 7, versículo 26, conforme foi falado, o sumo sacerdote perfeito que é Cristo, podemos afirmar algumas características sobre Jesus. Dentre elas, afirmando que ele é santo, inculpável e sem mácula. Amém, presbítero Paulo. Sim, pode-se afirmar essas características, e é interessante que o professor possa destacar. Nós vemos que em Hebreus, o autor aos Hebreus capítulo 7, versículo número 26 vai falar assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Veja que neste versículo o autor aos Hebreus ele está falando das características acerca do Cristo, e nós podemos começar destacando apenas 3 delas, conforme nós podemos ver. Por exemplo, nós podemos ver que o autor está fazendo é uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos homens. Nós vemos que os sacerdotes do Antigo Testamento eram sacerdotes falhos, eram sacerdotes que possuíam
seu sacerdócio, porém que a morte tirava esse sacerdócio dele, e que também, além deles ser falhos, eles possuíam seus pecados. Eles necessitavam de sacrificar por si mesmos, conforme a gente pode ver em Levítico capítulo 4, versículo 3 ao 12. Já quanto a Cristo, ele é o sacerdote perfeito, conforme a gente pode ver no versículo 28, na parte B do capítulo 7. E são algumas coisas afirmadas aqui por Jesus. Como o Senhor falou, nós podemos destacar que ele é santo. E no texto grego nós vemos a palavra ósios, em vez de ágios, que é separado. Ou seja, o termo grego ósios ocorre 8 vezes no Novo Testamento, e ele tem o sentido de dizer que é santo, piedoso, misericordioso, livre de iniquidade. Ele se identifica, por exemplo, com esse termo, nós podemos ver na igreja de Filadélfia. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, na parte A, fala: aquele que é santo, isto diz o que é santo. E em Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, na parte B, conforme nós podemos ver a história ali do endemoniado de Cafarnaum, até os demônios testificam que ele é santo. Conforme nós podemos ver, diz assim: bem sei quem és, o santo de Deus. Também pode se destacar, o professor pode destacar na sala de aula, que ele é inocente, conforme o autor dos Hebreus está falando. Aqui, a ideia de inocência é de alguém que não tem maldade. Essa palavra vem do grego akakos e quer dizer sem malícia. O pecado da raça humana foi imputado em Cristo, mas ele não tinha pecado, ele era inocente. E o apóstolo Paulo vai falar: aquele que não conheceu pecado, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Também vemos que ele é imaculado. Além dele ser santo, além dele ser inocente, ele é imaculado. E a ideia aqui é extraída dos princípios exigidos nas consagrações do sacerdote. Para ser sacerdote era necessário que o sacerdote não possuísse, que o rapaz não possuísse defeito corporal, conforme nós podemos ver em Levítico, capítulo 21, versículo 17 ao 21. E nós vemos que Jesus vai falar, o autor dos Hebreus vai comparar Jesus, que ele não tinha defeito, que ele não tinha pecado, o corpo dele era sem mancha. O autor vai mostrar que Jesus possui um caráter imaculado. Nós podemos ler isso em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Pedro o compara como o cordeiro da Páscoa que não poderia ter mancha, conforme a gente pode ver em Êxodo capítulo 12, versículo 5, e fazer essa comparação com o versículo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Muito bem. Podemos frisar também, Diácono, que além destas características que o auxiliar Joel falou, pode-se também acrescentar que o texto áureo da lição nos mostra ainda mais 2 características a respeito de Jesus como sumo sacerdote. Positivo, presbítero. Podemos observar que, além do texto áureo, da leitura que foi feita, nos mostrar que ele é santo, que ele é inocente, que ele é imaculado, que o nosso auxiliar Joel ele comentou, pode-se também destacar que ele é separado dos pecadores. Nesse aspecto, Jesus ele foi separado dos pecadores, isto é, pertence a uma classe distinta deles e continua dessa forma. Ele não pode ser alcançado pelo pecado. Embora tenha sido tentado, porque era plenamente humano, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a parte A, podemos ver, Jesus ele não possuía a natureza pecaminosa e também nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 22, o apóstolo ele nos diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Podemos também ver que ele é mais sublime do que os céus. Esta expressão pode estar se referindo ao seu firmamento, mostrando que Jesus está acima da criação, pois um dia a criação passará, mas ele permanece eternamente. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12, dizendo: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como também de que Jesus ele é mais sublime que até mesmo das mais altas hostes angelicais.
O escritor aos Hebreus afirmou que, por causa da encarnação, Jesus fez-se por um pouco de tempo menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, versículo 9, isso nos mostra, mas ainda assim, em figura humana, foi servido e adorado por eles. Está escrito em Mateus capítulo 4 e versículo 11. Portanto, Jesus é superior aos anjos e não pode ser confundido com eles. Amém. E é importante também o professor destacar em sala de aula, auxiliar Joel, que o sacerdote de Cristo é eterno e que além do Senhor Jesus ser o sacerdote, ele também foi a oferta. Amém, presbítero Paulo. É muito importante que o professor possa destacar em aula que, além de todas essas características que ele nos dá no versículo 26, ele vai falar também sobre o sacerdócio eterno e que ele, além de ser o sacerdote, foi a oferta. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 17, o autor vai nos falar assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo foi algo eterno, é algo que vai perdurar. Nós vemos que no Antigo Testamento o cargo sacerdotário é vitalício, ou seja, somente pela morte dos sacerdotes eles deixavam de ministrar. E Cristo, como sacerdote superior, ele tem um sacerdócio eterno, pois ainda que tenha experimentado a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e permanece vivo para sempre. Portanto, o sacerdote dele é eterno, cumprindo a profecia da escritura lá do Salmo de número 110 e do versículo 4. O sacerdócio de Cristo é eterno, a morte não o tragou. Nós vemos também que, além do sacerdote, ele foi a oferta, a própria oferta, ele encarnou, simbologicamente falando, conforme nós podemos ver em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 25 e 26, e é interessante lermos, que o professor possa até ler em sala de aula, Hebreus capítulo 9, verso 12, que fala o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja que o que o autor está falando é que não foi nem por sangue de bode, nem por sangue de bezerro, mas foi pelo seu próprio sangue. Ou seja, ele encarnou a oferta, ele encarnou aquilo que era necessário. E é interessante que, enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus com sangue de animal ou com sangue alheio, Cristo, além de ser sacerdote, se dispôs a ser a oferta. Ele ofereceu o seu próprio corpo como oblação pelo pecado do mundo e ofereceu o seu sangue como propiciação, ou seja, substituição. Então, Cristo, ele além de ter o seu sacerdócio eterno, ele também foi a oferta pelos nossos pecados. Que maravilha, né? Muito bem. E podemos falar também, diácono Rani, que o sacerdote de Cristo a princípio começou na terra, mas não é terrestre? Não, presbítero, o sacerdócio de Cristo ele é celestial. Os sacerdotes levíticos, quando eles ministravam no tabernáculo, eles ministravam no tabernáculo terrestre. Êxodo capítulo 25 e o versículo 8 também, capítulo 31, versículo 1 ao 11, isso nos mostra. Mas Cristo Jesus, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, isso nos mostra, versículo 2, o qual o próprio Senhor fundou e não o homem. Ele só principiou a sua obra sacerdotal na terra e continua no céu, onde exerce de forma plena o seu sacerdócio, no tabernáculo celeste à direita de Deus. O escritor aos Hebreus, ele nos mostra, capítulo 9 e o versículo 24, que diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito bem. Podemos destacar também, auxiliar Joel, que é uma grande diferença entre o tabernáculo terrestre falado em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e o tabernáculo celeste escrito em Apocalipse capítulo 21. Sim, presbítero Paulo Leite, este é uma
linda comparação que nós podemos fazer, porque nós vemos que em Êxodo, no capítulo número 25, Deus vai estar instruindo a Moisés para que seja feito ali aquele tabernáculo, o tabernáculo que nós estudamos durante toda esta lição. Em Apocalipse, no capítulo 21, Deus vai estar mostrando uma visão a João sobre aquele tabernáculo celeste. Nós podemos ver, por exemplo, a característica que o autor aos Hebreus vai comparar muito bem, que o tabernáculo terrestre ele é temporário. O tabernáculo terrestre ele durou, teve sua duração, teve o seu início, teve seu meio, teve o seu fim. Porém, o tabernáculo celeste de Apocalipse, capítulo 21 e versículo 3, é permanente. Nós vemos também que o tabernáculo terrestre era uma sombra, conforme nós vamos ver em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, ou seja, eram placas para advertir aquilo que era uma realidade, conforme nós podemos ver no tabernáculo celeste, em Hebreus, no capítulo 8, versículo 2 ao 5. O tabernáculo terrestre foi feito por mãos humanas, foi o homem quem fez esse tabernáculo, porém o tabernáculo celeste é feito pelo próprio Deus. Arão e seus filhos eram os ministrantes do tabernáculo terrestre, porém Jesus Cristo é o ministrante do tabernáculo celeste. Então o tabernáculo terrestre era temporário, uma sombra, era feito por mãos humanas e era ministrado por Arão. Já o tabernáculo celeste é permanente, é a realidade, é feito pelo próprio Deus, não é feito por mãos humanas, e quem ministra, ou seja, quem comanda é o próprio Jesus Cristo. Muito bem. Diácono Rani, também é importante comentar que Cristo, como perfeito sumo sacerdote, uma de suas características principais, a destra do Pai, é interceder por nós? Positivo, presbítero. Pode-se observar que a queima diária de incenso no altar de ouro que os sacerdotes faziam naquela época no lugar santo, né, é um ato de uma sombra que o nosso auxiliar Joel falou do que Jesus iria fazer. A palavra do Senhor nos mostra no livro de João, capítulo 14, versículo 16, a palavra do Senhor nos dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E 10 dias depois o Espírito Santo foi concedido. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. As demais bênçãos que a igreja desfruta também, presbítero, se dá por essa atitude de Jesus junto ao Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3, isso nos mostra. O apóstolo João, ele nos fala dessa função intercessória contínua. Ele dizendo em 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E sobre essa intercessão, presbítero, de Cristo, podemos afirmar algumas características. A intercessão de Cristo tem como base seu sacrifício, Hebreus capítulo 9, versículo 12. A intercessão de Cristo, ela é poderosa. João capítulo 14, versículo 16 nos mostra. A intercessão de Cristo, ela é contínua. Romanos 8:34 nos mostra isso. A intercessão de Cristo, ela é eficaz quanto à justificação. Romanos 8:34 também está falando. A intercessão de Cristo é eficaz quanto à santificação. Está escrito em João capítulo 17, versículo 17. E a intercessão de Cristo, ela é eficaz quanto à tentação. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e o 18. Muito bem. E é importante se falar, auxiliar Joel, que Cristo executou a reconciliação do homem diante de Deus, sendo plenamente homem e plenamente Deus. Sim, nós vemos que foi falado que Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é aquele que intercede por nós, conforme já foi falado nesta tarde. E ele, como intercessor, ele precisou passar por isto também que nós passamos, por uma vida, ser tentado, como aqui já foi falado. E é interessante que os sacerdotes, aqueles que eram intercessores, que levavam o homem a Deus, eles eram apenas homens, sujeitos às mesmas fraquezas que os demais hebreus, conforme nós podemos ver, e o autor vai explicitar muito bem em Hebreus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2.
Todavia, Jesus, sendo plenamente homem e plenamente Deus, foi ele que fez a reconciliação com Deus, o Pai, de forma plena. Ele é a ponte que nos leva ao Pai. Como ele mesmo vai afirmar em João, no capítulo 14, no versículo 6, vai dizer: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Paulo vai dizer que por Cristo é que somos reconciliados com Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 ao 20. Cristo entrou por nós na presença de Deus. Jesus, o percussor, entrou por nós. O autor aos Hebreus vai falar. A expressão percussor vem do grego pródomos, que significa alguém que vem primeiro até um lugar, então os outros seguirão. Ele também entra conosco, pois nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, Cristo, como ser humano, passou por tudo isto, foi tentado em tudo, como aqui já foi lido. Porém, mesmo tendo conhecido toda esta vida, ele se fez sacerdote por nós. Ele não teve pecado, entrou à presença de Deus, e é aquele que advoga por nós, é aquele que está intercedendo, é aquele sumo sacerdote que se sacrificou pelos nossos pecados. É a ponte que nós podemos chegar até Deus, entrar à presença daquele que é santo. Então é através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nós temos a vida eterna. Muito bem. Glorificamos ao nosso bom Deus e concluímos este assunto e também este trimestre, evidenciando que Cristo é a principal pedra de esquina e a sua obra expiatória na cruz do Calvário por nossos pecados. Podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue lhe abençoando, amado ouvinte deste programa, em nome de Cristo Jesus. Avisos da semana. Horas e 52 minutos, vamos com os avisos da semana. Amanhã, sábado, 29, pré-congresso na congregação da Coab 3, então toda a mocidade estejam ali a partir das 19 horas para o pré-congresso ali na congregação da Coab 3. Domingo à tarde e noite, aniversário do conjunto infantil na congregação da Coab 1. Então nosso pastor convida todos os irmãos a estarem ali tarde e noite para a festividade do conjunto infantil. No domingo, dia 30, também culto de reencontro na Coab 3 a partir das 19 horas. Queremos convidar você nos domingos a partir das 9 horas para a escola bíblica e à noite em todas as nossas congregações, grande culto de louvor e adoração a Deus. Então vá ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então todos os domingos, em todos os bairros, em todas as vilas, em Serra dos Ventos, Taboquinha, Raiz, Água Fria, Chucuru, então tem lá uma congregação, Assembleia de Deus. Então você vai e leva a sua família para ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Tua palavra é sagrada, é perfeita pra nós. Tua palavra é justiça, é a direção. Tua palavra é a luz que ilumina o caminho. Neste momento, vamos orar todos juntos. Soberano e eterno Deus, Pai querido, estamos, ó Deus, agradecendo a Ti, ó Pai, por mais um trabalho realizado, Pai Santo,
por este canal, Pai Santo, por esta emissora. E pedimos a tua bênção, Pai Santo, sobre todos os amados ouvintes, sobre todos aqueles, ó Pai, que faz esta programação, meu Senhor. Continua dando graça, abençoando, ó Deus, para que nós possamos continuar firme, Deus eterno, a cada dia, proclamando a tua palavra em nome de Jesus. São 2h56, chegando ao término de mais uma programação nesta tarde. Queremos agradecer a você que esteve conosco nesta programação e lembrando a você que amanhã a partir das 11 horas, Juventude Cristã com o nosso irmão Renato Brito, a partir das 11 horas da manhã. Você é o nosso convidado a estar conosco a partir das 11 horas. Queremos lembrar que os sorteados de hoje foram a irmã Cristiane e a irmã Sara. Foi contemplada cada uma de vocês com uma lição. Então procure o nosso irmão Rani ali na matriz para pegar as suas lições para a escola bíblica dominical. Então a irmã Sara e a irmã Cristiane foram contempladas, cada uma com a lição desse novo trimestre. Aqui ficam meus agradecimentos em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro. Então meus agradecimentos, Deus abençoe a você e fica na paz do Senhor. Acabamos de apresentar o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.